vamos falar de algo que tira o sono, principalmente da maioria das pessoas hoje. Por quê? Porque a maioria hoje mora em lugares onde tem muita gente. Condomínios gigantescos, um monte de apartamento, um monte de casas, porque isso facilitou muito a vida da gente, traz um pouco mais de segurança. Mas, junto com essas mudanças e com esse monte de gente junto, tem confusão. E o Thiago está aqui, tudo bem, Thiago? Olá, seja muito bem-vindo. O Thiago está aqui para falar com a gente sobre essas confusões em condomínios. Você precisa prestar muita atenção. Tem coisas que são o teu direito, mas também são deveres. Os grandes problemas em condomínio é porque a gente está mais preocupado com o que a gente pode e o outro não pode, se esquecendo que nós também temos que obedecer esses limites, né, doutor? Exatamente. Boa tarde a todos os telespectadores. E se nós não entendermos como viver nessa vida condominial, de fato os conflitos vão aparecendo. A gente sempre diz, hoje 50% da população de São Paulo ou mora ou trabalha em condomínio. Já tem mais de quase 50%? Então você imagina como nós não temos que falar sobre esse assunto. As pessoas ou elas estão trabalhando, ou elas estão morando, vivendo os conflitos do dia a dia, e nós precisamos criar caminhos para solucionar esses conflitos. Até porque a gente mora em condomínio, sempre digo, nós escolhemos morar em condomínio porque sozinho a gente não tem condição de ter aquilo que em conjunto nós temos. Mas muitas das vezes nós imaginamos que nós teremos lá uma segurança, tranquilidade, e muitas das vezes na vida comum não é o que acontece. Tiago, eu acho que uma coisa que está fazendo com que as confusões elas aumentem um pouco é essa presença de animais em condomínios. Porque antigamente já era proibido mesmo, até porque a gente não tinha o hábito, 30 anos atrás, de ter animais dentro de casa. Hoje que os animais são muita gente considera animal como filho. Exatamente. E acaba fazendo parte da família realmente e convivendo em ambientes que antes só os homens conviviam. Esta é uma das maiores, um dos maiores problemas, aliás, de conflitos entre condôminos? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente diz aí que tem diversos Cs aí que norteiam os conflitos em condomínio. E dentre eles, sem dúvida alguma, o cachorro. O cachorro, e aí entrando para a área dos pets, de fato eles trazem um certo conflito em condomínios. Mas hoje, diante das atuais decisões, os tribunais que pacificaram as decisões de que nós não podemos nunca pensar na restrição do animal. Nós temos que pensar em formas de conviver com o animal. A gente sabe que tem aí 3 S's que são conhecidíssimos em condomínio, que são sossego, segurança e saúde. Ou seja, nós obedecendo esses 3 S's, que são sossego, segurança e saúde, o animal sempre vai ser bem-vindo. A título de exemplo, imaginamos um cachorro, tem pessoas que falam, mas o porte grande não pode. Mas imaginamos o porte pequeno, latindo o dia inteiro. O porte pequeno parece que a voz dele também está em formação. Exatamente. E o latido dele parece que é mais estridente do que um pastor alemão. É verdade. E aí você imagina latindo o dia inteiro. Vai contra o sossego dos demais condôminos. Indo contra o sossego, segurança e saúde, nós sempre teremos a condição de impedir. Impedir de que forma? Usando-se de advertências posteriores na reincidência até a multa do condômino. Mas daí, Thiago, eu procuro quem? Por exemplo, o bichinho está lá latindo dia e noite e dia. Normalmente, quando acontece isso, é porque a família deixa o animal sozinho. E volta no final da tarde. Qual é a primeira providência que eu tenho que tomar? Eu tenho que falar com o síndico ou eu primeiro tenho que bater na porta desse vizinho e falar para ele que está insuportável? Certo, o caminho que a gente sempre costuma dizer é o seguinte, se a gente acaba tendo amizade com o condômino, fica muito mais fácil de a gente, até numa conversa amistosa, explicar, acho que seu cachorro está ficando sozinho, tenta dar um cuidado melhor, porque ele está sofrendo ali. A gente não pode imaginar um cachorro sofrendo o dia inteiro sozinho. Precisa passar por uma adaptação. E todo dia, né? Exatamente. Mas diante desse incômodo, e o condômino não tendo essa proximidade com o condômino, eu acho que é o ideal ele se usar dos meios formais de comunicação, dos meios de comunicação através de reclamação por carta, por livro que é deixado na portaria, ou até mesmo entrando diretamente em contato com o síndico, pautando a reclamação dele, ou muitas vezes pelo site da administradora, deixando registrado. O registro é o que importa, porque sem o registro, o síndico ele não consegue agir. Porque muitas vezes fica aquela coisa, não, vai lá e faz, ou vai lá e reclama. Só que isso depois ele não tem uma prova para mostrar assim, não, de fato houve uma reclamação no dia tal. Tem que estar no papel, até para que ele possa no dia de amanhã ter como prova a própria pessoa que reclamou. E daí, a partir disso, existe um limite de tempo que eu tenho que esperar para acionar a justiça mesmo, para resolver? Não, na verdade não. O que se costuma dizer é o seguinte, a gente tem que sempre ter o bom senso.
É óbvio que muitas vezes um cachorro latir, exemplo, meia-noite, não deveria latir, não deveria, mas de repente é algo que aconteceu. É um dia, é uma né? cadeira Não é uma que pegou no cachorro sem querer. Então, eu acho que o bom senso ele é muito importante dentro de condomínio. Mas a gente sabe que muitas vezes quando causa aquele incômodo que vai deixando o condomínio que é todo numa dia, forma todo dia a pessoa já começa a se difícil. irritar, né? Exatamente. Aí chega num determinado ponto que houve diversas advertências e aí começam aplicações de multas. Quando tem aplicação de multa, normalmente o condômino que é o infrator, ele já acaba se resolvendo, acaba ou resolvendo o conflito, o problema ali com o cachorro, ou adestrando ele da forma correta, ou dando o melhor cuidado, ou até mesmo tirando. Mas vamos imaginar a hipótese de que não há possibilidade alguma, a multa não resolve o problema. Que acontece bastante também, né, Acontece Thiago? bastante. A gente tem que imaginar aí a questão do condômino social. Aquele condômino que as atitudes dele faz com que não dê condição de conviver ali. E a gente sabe que não é só o condômino a atitude dele, é a atitude de quem está junto dele e, nesse caso, o próprio pet que vai estar junto. Então, há possibilidade, sim, de chegar no extremo de, por uma ação judicial, ter que retirar aquele cachorro dali, aquele animal dali, ou até mesmo quando o próprio condômino é o causador, já temos jurisprudências aí que o próprio condômino é excluído do meio social. Outra coisa, tem umas coisas que são bobas assim, mas é que irrita qualquer ser humano na face da Terra, que é mulher com salto alto, naquele toque-toque desde cedo. Porque parece que hoje, eu acho que hoje é até pior, porque parece que as paredes são mais finas ainda. Essa é a grande impressão nossa. E daí dá a impressão de que a pessoa está batendo, está pisando na cachola mesmo da gente. É verdade. E aí? Então, aí a gente também se segura na questão do bom senso. A gente sabe que aconteceu, a pessoa Mas você chegou... sabe que tem gente que não tem bom senso, né? Esse aqui é o problema em condomínio, né? A gente imagina que todos vão ter o bom senso, só que muitas vezes não tem. Mas esse tipo de questão, de fato, a gente imagina aí que parece que as lajes parecem que são menores, mais finas, etc. Mas esse tipo de incômodo, que ele vai contra o sossego dos demais condôminos, a gente sempre vai aplicar essa regra a regra dos 3 S's. No determinado ponto de incomodar e cansou, o condômino tem o direito, sim, de fazer a reclamação para administrador ou através do síndico. Esse condômino, essa condômina, no caso, ainda que seja aquela coisa que ela chegou e ela já tem que imaginar o quê? Eu não posso incomodar o meu vizinho. E diante do conflito, de fato, vai nascer uma advertência e também pode nascer hipóteses de multa. Agora, a gente sempre age com bom senso. Em condomínio é muito importante ter isso. Imaginamos, a gente chega do trabalho, as mulheres chegam, salto alto, se ela não puder entrar e chegar até o quarto dela para que ela possa tirar, a gente já começa a ter um problema. Mas estamos falando daquele caso que você vê, que a mulher se troca de manhã e vai para lá, vai para a cozinha, vai para o banheiro, vai pegar e botar o sapato na porta. Aí não tem como. É como se ela contratasse uma diarista que ficasse o dia inteiro andando de salto dentro de casa. Exatamente. Aí não teria possibilidade. Uma coisa também que a gente nem citou aqui, mas eu acho que tem acontecido muito também, são brigas. A gente tem visto muitos casos, até de morte mesmo, cada vez maiores no que diz respeito a feminicídio e tudo, e parece que as pessoas estão brigando muito mais hoje. A briga também pode ser um motivo para as pessoas... Porque às vezes, quando tem briga, a pessoa fala, a gente não pode se meter porque é o casal que está brigando. Mas você também não tem que ficar ouvindo a briga dos outros o tempo inteiro, né, Thiago? Exatamente. O que a gente sempre aconselha é o seguinte. Hoje em dia, a gente tem visto essa questão aí de feminicídio, etc. Diante de um crime, eu acho que nós, enquanto cidadãos, temos a obrigação do quê? De denunciar. Então, diante de algumas coisas, eu acho que não é nem caso de condomínio reclamar para síndico e, não, tem coisa que eu acho que passou de um determinado limite, tem que ser assim, 190, liga para a polícia. Porque a gente não sabe, começa com uma briga assim, não sabe se não está se muitas matando, das vezes se matando. Nós somos surpreendidos com o quê? Com o que tem acontecido hoje em dia. O vizinho de cima matou a esposa, matou a mulher. Então, acho que a gente é uma obrigação de todos nós aí e ultrapassarmos o limite do próprio condomínio. Sim, diante de uma urgência, diante de uma necessidade, diante de algo grave, não tenha dúvida, pode chamar até a polícia mesmo. Outra coisa é vaga no estacionamento. A maioria dos prédios não tem vaga demarcada, né? Exato. Na verdade, o que acontece? Hoje em dia, não existe uma vaga determinada. A vaga, todas elas normalmente são demarcadas para a pessoa parar naquele determinado local. O que não existe é uma vaga determinada para cada apartamento em muitos condomínios. Existe vaga para todo mundo, mas não normalmente existe. O lugar certo para cada carro. Exatamente. Tá. E aí é que a gente se encontra com situações em fazer sorteio de vagas. E muitas das vezes os conflitos que aparecem quando a gente fala disso é de uma pessoa que tem uma vaga P, só que ela tem um carro G. E aí começa aquele conflito de parar na demarcação, porém, quando ele para, o outro não consegue abrir.
O outro não consegue descer, outro Exatamente. não consegue... Então já se torna um conflito nisso. Mas e aí, como é que faz? Então, porque também o G não tem culpa, né? Na Se tem uma verdade- vaga só ali para ele, como é que vai fazer? Ele vai estacionar onde? Mas o G teria que pensar o seguinte, no ato de comprar um apartamento, ele tem que pensar, a vaga que eu estou comprando, que tamanho que é? É uma Ai, meu vaga Deus, eu vou te P, falar. é uma vaga M ou uma vaga G? O que não pode é o condômino comprar um apartamento que vem com uma vaga P e ele inventar de colocar um carro G. Ou um carro GG. Então, Ele vai quando eu vou trazer comprar um conflito. apartamento, está escrito lá o tamanho da vaga? Sim, sim. A matrícula normalmente vem já o tamanho da vaga. Quando as vagas são determinadas, quando elas já são determinadas, ainda vem mais. Vem se a vaga é P, se a vaga é G, se a vaga é M, com toda a descrição. Então, tem condôminos que no ato da compra, imaginando aí que tem carros maiores, picapes, etc., eles já imaginam o quê? Não Eu preciso consegue comprar um enfiar o carro carro na vaga. com uma vaga que dê suporte para esse carro. Você sabe que você falou isso? Eu não sabia não que tinha essa... Construíram um prédio perto da minha casa, que é muito engraçado, que você olha, tem certeza absoluta de que não vai passar nem uma S10 na altura. E daí, eles não mudaram. Eu falei, gente, mas está errado. Então, na verdade, não é que está errado. Está especificado lá que você não pode ter S10. Exatamente. Não pode ter uma caminhonete. O ideal seria o quê? Se ele tivesse observado antes, hein? ele iria ver qual que é a metragem que ele tem de vaga de estacionamento. Com isso, ele conseguiria perceber se aquele carro dele é possível ter naquele condomínio ou não. Mas hoje, nos condomínios novos, eles já vêm dizendo, inclusive, se a vaga é P, se a vaga é M ou se a vaga é G, para exatamente evitar esse tipo de conflito. Porque hoje, antigamente, o que acontecia? Não se dava muito valor a esse tipo de informação e a pessoa comprava e não sabia. Mas daí, se eu moro num lugar que não é um condomínio novo, como é que eu faço para o cidadão que... Porque também tem aquela história, muitas vezes a pessoa simplesmente, ela estaciona, o que está do lado não entra nem sai. E vira o Como conflito. é que eu faço agora? Diante dessas compras antigas, lá mesmo assim na compra antiga tinha um tamanho de vaga. Então ele tem que obedecer à delimitação dele. Se ele tem um carro que é muito maior do que a delimitação dele, ele tem que imaginar ele trocando de carro, porque o condomínio enquanto... isso que eu quero saber. Então você pode exigir isso? Exatamente. Ou não é que você vai exigir a troca dele, você vai acabar, vamos dizer assim, impondo uma troca. Por quê? Porque você vai advertir. E diante de uma advertência de uma segunda, vai ter uma multa. E o condomínio não vai acabar sofrendo muita multa, ele vai acabar tendo que resolver o problema. Porque em condomínio a gente tem que pensar assim, o nosso direito, ele vai até onde começa o direito do outro. Então eu não posso ter um carro que ele vai tirar a possibilidade de utilização da vaga do meu vizinho. Senão o meu direito passou por cima dele. Agora, Thiago, eu já vi casos, por exemplo, da pessoa pagar aluguel. Então, ela não é o dono do apartamento. Ela paga aluguel, ela deixa o carro lá e ela não está nem aí para pagar as multas. Daí isso vai se estendendo, porque daí entra todo um processo que, enquanto isso, fica a pessoa lá sem pagar. Entendi. Como é que faz nesse caso? Nesse caso, o que acontece? O próprio proprietário, as multas, elas vão sempre para a propriedade. Não vão para quem está alugando? Não para quem está alugando. O responsável é o proprietário. E nesse caso, é ele que vai ter o contato com o inquilino dele para poder negociar esse tipo de pagamento, como vai ocorrer. Certo. Mas a responsabilidade, ela sempre vai ser do proprietário. E o inquilino que continuar com diversas multas, certamente no contrato dele, como previsto que ele vai pagar as multas, o próprio proprietário vai ter uma ação de regresso contra o inquilino no dia de amanhã. Então, o proprietário arca perante o condomínio, porém, o inquilino vai arcar perante o proprietário do prejuízo que ele causou. Agora, hoje, como a gente tem todos os contratos direitinho e tal, a pessoa faz um contrato para 3 anos, vamos supor. Daí faz esse contrato para 3 anos, mas com 6 meses de moradia lá, de residência, já começa a dar esse pepino todo. Eu posso desfazer esse contrato e tirar essa pessoa de lá, mesmo tendo os argumentos de que realmente ele está causando problema, ou eu tenho que pagar uma multa para ele mesmo assim? E muitas das vezes é o que eu ia falar, exatamente, tem as multas que decorrem do contrato. Então, mas daí num caso como esse que a pessoa está aprontando, não dá para tirar sem multa? Aí nesse caso dá, porque normalmente os contratos de locações, eles sempre dizem que o condômino, ou melhor, que o inquilino, ele tem que obedecer às regras do condomínio, ou seja, ele vai ter que obedecer à convenção do condomínio, o Código Civil, o regulamento interno. Tá. Quando o inquilino ele fere essas regras do condomínio, ele automaticamente já dá causa para a própria quebra do contrato de locação. E essa quebra de contrato, ela está sendo por justo motivo. Então, o proprietário, ou seja, o locador, não vai ser obrigado a pagar uma multa para ele, porque quem deu a causa Quem é o próprio causou inquilino. mesmo, literalmente, Exatamente. foi ele. Outra coisa que eu quero te falar é sobre barulho.
barulho de festa, barulho de mudança. As pessoas reclamam muito sobre isso. Até hoje eu estava conversando com uma amiga minha e ela falando que fizeram uma festa no último andar do prédio onde ela morava. E daí o barulho era muito maior ainda, porque como era cobertura, a pessoa do lado foi lá 200 vezes para falar para o cidadão abaixar. Até que chegou uma hora que estava todo mundo até lá embaixo ouvindo, foram lá e desligaram a chave geral de luz do prédio inteiro para eles poderem dormir, porque ele não desligava o som de jeito nenhum. Entendi. Num caso como esse, que essa pessoa ela tem que ser multada, ou como ele pode dizer assim, mas era meu aniversário, foi só hoje. Na verdade, dentro do condomínio existem as regras do condomínio. Como fora do condomínio também existe. A gente tem leis municipais, leis do silêncio, etc., que dão respaldo. Mas no condomínio, além disso, a gente ainda tem as regras previstas na convenção, que normalmente evitam barulho após as 10 horas da noite, ou seja, às 22 horas. Então, o condômino que ele continua com esse som alto, eu acho que o condomínio, enquanto pessoa jurídica, ele tem o poder, sim, de fazer advertência, de futuramente aplicar até a multa, mas eu acho que o condômino ou o condomínio, ou quem quer que seja que fez essa atuação de ir lá e desligar a chave geral, ele ultrapassou o direito que ele tinha. A gente não pode chegar a esse ponto. Então você está querendo dizer que a pessoa está errada que deixou o barulho alto a noite inteira, mas o que foi lá acabar com esse barulho também. Eu acho que ele extrapola o direito que ele tem. Tá. Então a gente tem um negócio em direito que é o exercício regular de um direito. Só que o que não pode acontecer é a gente extrapolar esse exercício. Senão a gente começa a fazer a justiça com as próprias mãos. Então você imagina o seguinte, quando a gente desliga a chave geral, ao mesmo tempo que a gente quis tirar aquele incômodo que estava tendo, a gente cria diversos outros em condomínio. Porque vai ter a mãe que vai precisar de repente um fogão elétrico, esquentar o leite para a criança de madrugada, então, ou micro-ondas mesmo, então a gente começa a entrar e sair fora da seara do direito. Então acho que a forma correta não é essa. A forma correta qual que seria? Primeiro faz o comunicado de que o barulho está num excesso, então aplica advertência, na reincidência multa e assim por diante. Mas não agir com as próprias mãos lá e chegar a esse do próprio ponto. jeito. Outra coisa, vazamento. Vazamento também é uma novela, né? Exatamente. Aí esses problemas aí de cano, você vê que a gente passa sempre pelos Cs, né? E muitas vezes eu brinco até que o próprio C é o condômino, que também dá muito problema em condomínio. Mas aí entrando no C aí do ponto de vista do cano, a gente sempre tem aquele problema diante de quando tem um vazamento. Então começa a infiltração, você começa a olhar lá no seu apartamento, algum problema começa a aparecer, uma parede infiltrada, você já começa, mas quem que é o problema? E todos querem se livrar do problema. Nessa hora não foi ninguém. E aí porque eu não tenho culpa se está vazando cano na minha casa. Exatamente. Né? Daí o outro também não tem culpa se está vazando na casa dele. Ou seja, tudo. Por isso que eu falo, economia é tudo uma novela para você conseguir resolver, né? E aí, diante desse problema, você para pensar, não, é o vizinho de cima, mas de repente não é o de cima, de repente é o do lado. Ou de repente é o de 3 andares para cima. Já aconteceu casos assim, que o vazamento vem descendo, vem por shaft e começa a infiltrar 3, 4 andares para baixo. Meu Deus do céu, então, todo mundo passou ileso. Exatamente. Então você começa a ver o tanto de problema que pode acontecer. Mas algumas regras gerais para a gente resolver esse tipo de problema é sempre o seguinte. A gente sabe que todos os canos que eles estão na horizontais, normalmente chamados de ramais, eles são de responsabilidade do condômino. Então, os canos nas verticais, eles são as prumadas, que são de responsabilidade do condomínio. Tá. Então, diante de um vazamento, quebra aquele determinado lugar, percebe-se onde está o problema. Está num cano na horizontal? Então, esse problema é do condomínio, ele que vai arcar com essa responsabilidade. Está na vertical, é prumada. Mas a grande questão é que ninguém quer entrar, ninguém quer chamar a pessoa para poder abrir. Então, o que eu costumo dizer para os síndicos é o seguinte, o condomínio tem que ter uma proatividade. Ele tem que agir antecipadamente. Diante de uma reclamação, ele já tem que falar o seguinte, eu já vou pegar um encanador que já vai abrir para a gente detectar o problema. Porque esse problema vai afetar diversos condomínios. Mas daí quem tem que fazer isso é onde está vazando a casa. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, o síndico ele poderia agir proativamente contratando, mas dizendo o seguinte, a gente paga para abrir. Diante da identificação do problema, se percebeu que é horizontal, você continua daqui para frente e você já paga esse encanador até agora. Estendo na vertical, que seria uma prumada, o condomínio continua e vai repor todo o seu acabamento da sua parede. Então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se for aquele cano que é o da horizontal, que é responsabilidade minha, se eu estou 3 andares para cima ou para baixo, não interessa. Não interessa. O profissional detectou isso, eu tenho que pagar. Exatamente. Olha só como que isso aí é grave. Esse cano na horizontal, detectado o problema, percebe-se que é um ramal, então, ou seja, é o do condômino,
todos os problemas que causou diante desse vazamento serão arcados pelo condômino. Estou com um condomínio. Se passou em vários andares, passou em vários andares, ele vai arcar com toda a resolução do problema. Muitas das vezes essa água entra, mexe com assoalho, com piso, vira uma etc. lambança. Estou com um caso em um condomínio que me disseram ainda hoje, diante desse vazamento, que aí era numa construção, numa reforma, o vazamento foi tanto que ele quebrou a prumada do condomínio e vazou dentro do elevador. O prejuízo do elevador nas placas eletrônicas foi de R$22 mil. E essa pessoa tem dinheiro para pagar? Ele, nesse caso, ainda a gente não sabe. A gente espera que ele tenha, mas se ele não tiver, ele vai ter que garantir com os bens que ele tem. Não tem e se ele não quiser pagar, ele tem que ser colocado para fora. Ele é colocado para fora? Na verdade, não colocado para fora. A gente vai entrar com uma ação judicial contra ele, buscando a reparação de danos. Mas aí que tá, Thiago, enquanto isso... os apartamentos que ficaram cheios d'água, como é que faz? O condomínio arruma? Não, aí como a gente percebeu que o problema veio de um determinado condômino, ele é que é o responsável por tudo. Ele tem que pagar logo de cara, arrumar a casa dos outros. Existe artigo do Código Civil que diz o seguinte, aquele que praticar ou aquele que fizer um dano a outrem, ele fica obrigado a reparar. Então, é diferente numa rua, quando a gente está com o nosso automóvel, a gente bate no carro do outro. Então, quando a gente bate no carro do outro, a gente tem que reparar o dano do outro. Nesse caso do cano, ele na reforma acabou estragando o cano lá e teve o vazamento, ele vai reparar o dano que ele praticou contra o condomínio, que teve as partes das áreas comuns, como o elevador, e todos os outros apartamentos que ele afetou. Estou com outro caso, esse aí no ABC, que diante de um cano que foi quebrado, inundou o andar de baixo. Só que era um conjunto comercial. Diversos computadores. Meu Deus do céu. Ele vai ter que substituir tudo, absolutamente tudo. Mas daí eu tenho que entrar na justiça para conseguir, né? Aí vai ter que entrar na justiça, né? Se tiver o bom senso da pessoa de entender o problema que ele causou e pagar, tudo bem. Agora, se ele não, diante de uma negativa, você vai se usar dos meios judiciais para poder entrar com essa ação. Deixa eu contar outra história. Eu sempre conto a história de alguém que já me falou alguma coisa, e daí até na quarta-feira passada eu estava contando a história no debate, a moça falou, não, mas se é você então que quer ter filhos, não sei o que, mas não sou eu. Então eu vou contar mais uma, que também não sou eu porque eu não moro em apartamento. Mas, ó, a pessoa alugou o apartamento. Certo. Tá morando lá há mais de um ano. Daí, Perfeito. começou a pingar pela luz. Daí ela subiu lá e falou, olha, tá pingando lá na minha casa. Levou a dona do apartamento de cima pro apartamento dela e falou, tá vendo? A mulher, mas a culpa não é minha, que na minha casa não tem nada. Foi lá, falou com o síndico. O síndico falou que não tinha como resolver. O apartamento não é dela, mas ela tá pagando o aluguel. E tá lá pingando água na cabeça dela. Já falou com a mulher, já falou com o síndico e não aconteceu nada. O que eu faço? Então, vamos para as responsabilidades. O inquilino perante o proprietário dele, ele pode chegar lá e falar, eu estou com um apartamento que não está tendo condição de uso. Então, por conta disso, então, eu, enquanto tem que inquilino... avisar o dono do apartamento. Exatamente. Eu, enquanto inquilino, se você não der solução ao conflito, se você não resolver o problema, eu vou sair do contrato te dando uma justa causa, porque você não está me dando uma condição de moradia. Em paz. Exatamente. Certo. Então, a na verdade, responsabilidade quem tem que arrumar é o dono. Perante condômino, ou melhor, inquilino e proprietário é essa. Certo. Agora, perante o condomínio, o inquilino, ele pode já reclamar diretamente? Pode, sem problema algum. Agora, se ele fez a reclamação para o condomínio e não resolveu, se ele fez a reclamação para a síndica e não resolveu, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que chamar um caça-vazamento, alguma coisa, para consertar o problema e entrar com uma ação. Se ele não resolver ele colocar a mão, ele vai ter que entrar com uma ação sem resolver o conflito e pedir na justiça, através de uma liminar, que seja resolvido esse conflito. E aí o condomínio vai ser obrigado, ou o condômino vizinho, ou o próprio condomínio, porque certamente os dois vão para o polo passivo de uma ação como essa. Mas a pessoa ficar com o problema lá, e se ela não tiver respaldo nenhum, ou ela se usa dos meios da justiça, e resolve o problema, ou no caso do inquilino, ele vai acabar chegando no proprietário e dizer, desculpa, eu não tenho condição de ficar no seu apartamento, porque não tem condição de moradia ali. E daí você sai sem pagar multa. Exatamente, aí ele seria uma cláusula para ele sair sem pagar multa. E daí como é que eu faço, hein, Thiago? Eu tenho que filmar essas coisas? Tem. Filmo, tiro foto, faço... Na justiça, tudo a gente precisa provar. Então, a gente tem que filmar, a gente tem que bater foto, as reclamações a gente tem que mandar por e-mail, ou até mesmo uma carta com aviso de recebimento. Nada de boca. Tudo documentado, nada de boca, porque depois precisa sustentar, depois precisa provar na justiça. Então, eu estou lá com um vazamento, eu quero provar lá o dano que eu estou tendo, eu vou ter que bater foto desse vazamento, eu vou ter que bater foto do baldinho lá no meio da minha sala. Então, a gente vai ter que ter o máximo de material possível. Prova. Toda prova ela é bem-vinda na justiça. E, Thiago, quando é o problema com a construtora? Por exemplo, também vou contar de história. Uma vez, lá na região da USP,
Certo. Fizeram um condomínio maravilhoso, de alto padrão. Perfeito. E eu era repórter e eles ligaram desesperados lá na TV. Por quê? Porque a caixa d'água, as caixas todas, eram 2 torres. Numa das torres, como todos, né, na verdade, ficava em cima, no último andar. Não tinha uma cobertura. A cobertura eram as caixas d'água, claro, tudo coberto direitinho, né? Daí, isso começou a vazar, que foi passando de andar em andar, e depois, não sei se eram 12 ou 13 andares, num dos andares, o apartamento da moça, ela ia se casar na semana seguinte que aconteceu isso. O piso subiu inteirinho, de tanta água e tudo, eles perderam tudo. Daí eles conversaram com o síndico, buscaram a incorporadora, porque você compra, não é da construtora direta, aquela coisa toda. Certo. E aí, eles falaram que não era culpa deles, não. Daí nós subimos para mostrar. Se você ver, tinha virado uma piscina aonde estavam as caixas d'água. E todos os apartamentos que eram assim, tinha apartamento que as pessoas nem estavam morando, tinha um mês de entrega. Como é que faz? Porque daí eles entraram, chamaram advogado, entraram com processo na justiça, com tudo comprovado, e a incorporadora se recusava a pagar. Entendi. Então, aí a gente também tem que separar aí as peças. A gente tem o condômino perante o condomínio, que o condomínio acaba tendo uma responsabilidade, porque vem o problema de uma área comum, e a gente tem aí o condômino perante a própria construtora, diante de um vício que normalmente aconteça dentro do próprio apartamento, ou o condomínio perante a construtora diante de um vício que ocorra na área comum também. Amado, que então a gente só tem que separar esses pontos para a gente entender quem responde para quem. Quem responde para quem? Nesse caso, quando a gente fala de construtora, a construtora e a incorporadora, elas são sempre solidárias, ou seja, diante de uma ação, elas responderão juntas. Tá. Pelo todo ou em parte, quem quer que seja chamada à justiça. Então, nesse caso, por exemplo, em que houve todo esse dano, o próprio condomínio vai entrar com uma ação contra a construtora. A gente tem que só observar o seguinte, será que isso foi um vício de construção? Porque depois de entregue um condomínio, os danos que acontecem ali, a responsabilidade passa a ser sempre do condomínio. Agora, se observado que houve um problema de execução, um problema na implantação do condomínio, o condomínio vai conseguir ir contra a construtora. Mas se não tiver esse problema, depois de entregue um condomínio, a responsabilidade pela manutenção é do condomínio. Imaginamos que foi um problema simples de boia. E a boia tinha que obedecer, tinha que fazer um determinado trabalho e não fez. A construtora não necessariamente é culpada por conta disso. Então, deveria o condomínio ter as suas empresas de manutenção. Não é ela que coloca lá a Sim, coisa, mas tampa a boia, depois tudo. de quanto tempo isso aconteceu? Imagina que esse condomínio foi entregue agora em 2019. O problema veio acontecer em 2022. Não, aconteceu 3 meses depois da entrega. Não. Daí, a gente vai ter que perceber o quê? Foi um problema de manutenção, foi um problema de vício na construção, isso que a gente tem que perceber qual que é esse momento. E quem vai dar o diagnóstico, a perícia disso é um próprio engenheiro, que ele vai falar, ó, esse problema aqui, ele decorreu ou da falta de manutenção ou de um vício do próprio equipamento. Então, daí a gente tem que contratar uma pessoa para fazer a análise, e depois dessa análise, é ver para quem que eu peço. Exatamente, para saber de quem que vai ser a responsabilidade. 3 meses, normalmente, tudo que tem está na garantia. Então, certamente, o condomínio vai acabar indo contra a própria construtora. Mas tem que tomar um certo cuidado e ter essa análise inicial para não acontecer de repente, cobrar a pessoa errada. Ou entrar com uma ação que depois, no dia de amanhã, vai dar uma improcedência. Mas perante os condôminos, o condomínio tem a responsabilidade. Diante desse vazamento que aconteceu na área comum, o condomínio vai ter que arcar com todos esses problemas aí que aconteceu nesses apartamentos abaixo. Agora eu queria, para encerrar, falar sobre as crianças. Quando se fala em crianças, eu tenho que pensar não só no barulho das crianças em casa, que daí seria a mesma coisa do que o salto, etc., ou na área onde as crianças brincam, na área de lazer do prédio. O que são as crianças nesse contexto de condomínio? Certo, a gente tem que imaginar sempre o seguinte, toda a área comum do prédio, diz a legislação que o síndico ele é responsável pela manutenção, pela conservação e pela segurança. Então vamos imaginar aí que a criança estava num playground e de repente ela se machucou ali. Existia manutenção devida nos equipamentos? Tá. A falta de manutenção faz com que a responsabilidade se torne contra o condomínio, obviamente contra o síndico. Agora, os problemas que as crianças dão, de fato, a gente acabaria se igualando nos demais exemplos que nós demos. Então, a gente tem que saber os limites que a criança tem, a gente tem que ter bem determinado quais são essas áreas que as crianças podem brincar. Então, existe proibição para estacionamento? Então, diante da criança que vai para lá, o aconselhável qual que é? Aplica-se advertência, na residência multa, porque quando acontecer o problema lá,
vai gerar um problema para o condomínio. Então, as crianças em condomínio normalmente dão aqueles problemas de barulho, que volta aí nessa questão de sossego, segurança e saúde. Afetou o sossego dos demais condôminos, é caso de advertência. Sempre sempre tendo como, vamos dizer assim, na hierarquia, eu acho que é a questão do bom senso. A gente sabe que criança chora meia-noite, recém-nascido chora 3 horas da manhã, e se nós não tivermos aí o bom senso de entender essas questões, vai viver aquele condomínio que termina em conflitos. E o condômino que muitas vezes está lá com a criança, com o recém-nascido, ele também não vai aceitar pagar uma multa, porque ele vai falar, não, isso aqui é algo que pode acontecer. Então, a gente tem que estar preparado para o que pode e para o que não pode acontecer dentro de um condomínio. Mas é muito importante sempre que a área comum do condomínio ela esteja sempre com todas as manutenções devidamente feitas, as conservações feitas, porque um acidente pode causar um prejuízo. Agora, no caso dessas áreas de lazer, eu preciso sempre ter alguém, a maioria dos condomínios diz isso ou não, eu preciso ter alguém cuidando dessas crianças ou não preciso? É uma coisa que, não, tudo bem, as crianças podem estar ali, ou isso também pode denotar uma falta de cuidado que pode trazer problemas maiores? Não, não é necessário ter o cuidado. Isso é muito importante que a gente deixe bem claro, porque muitas das vezes tudo que acontece dentro de um condomínio, os condôminos, os pais, imaginam o seguinte, não, é culpa do síndico. Não, muito pelo contrário. A responsabilidade das crianças, os responsáveis pelas crianças no condomínio são os seus pais. Então, diante de um problema, diante de um tropeço, uma briga lá embaixo, os pais são responsáveis pelo cuidado dos filhos. Até porque se nós imaginássemos que fosse o síndico responsável, o síndico ele não teria vida comum, ele ia ficar o dia inteiro lá olhando para as crianças porque não ia poder acontecer nada. Não, mas daí, por exemplo, se tem essa preocupação toda, os condôminos numa reunião de condomínio podem se juntar para aumentar um pouco a arrecadação e contratar, sei lá, um monitor. Exatamente. Isso pode ter. Isso aí é muito comum em condomínio, principalmente em épocas de férias, que eles contratam aquelas recreações e etc. Isso pode. Mas não quer dizer que esses profissionais contratados, eles vão estar ali para dar a segurança das crianças. Um outro ponto que é muito importante quando a gente entra nesse assunto é que confundem muito, eles dizem que teria que ter um salva-vidas em piscina, o que nossa legislação não diz que é obrigatório. O salva-vidas em piscina, ele só vai ser obrigatório nas piscinas públicas. Tá. Ou seja, as piscinas privadas nos condomínios não têm essa obrigatoriedade. Mas isso daí é aquela história, contratar. como o doutor Thiago falou, na verdade, toda contratação que você fizer, você mesmo que vai pagar. Exatamente. Né? Então, se você resolve... Agora, uma coisa que eu acho importante a gente destacar para finalizar é que nós vemos, isso você deve saber melhor que eu, ninguém gosta de participar de reunião de condomínio. Isso é uma E daí dor de o povo cabeça. não vai para a reunião e reclama do que foi decidido. Exatamente. Então, é necessário que se participe dessas reuniões para evitar problemas maiores? Sem dúvida alguma, até porque a reunião ela é o ato mais importante no condomínio. É ali que vai ser decidido, por exemplo, qual que é o valor que a gente vai pagar de condomínio, a prestação de contas, quais são as principais decisões. O momento de eleger o síndico, a gente muito briga falando, mas o síndico não faz isso, o síndico não faz aquilo, não faz aquilo. Mas não foi lá votar. Não foi lá votar. Ou foi lá votar e votou em um que também trouxe o mesmo problema. Então, a gente tem uma crise de fato de representação nas assembleias de condomínio e isso é muito importante que as pessoas desçam para que elas possam dar as suas opiniões, votar e também saber que o condomínio, ele tem as suas responsabilidades. Muitas pessoas elas só pagam e não conhecem a vida do condomínio, não param para conhecer os problemas que o condomínio tem. Então é importante descer nas assembleias porque é lá o momento que o síndico aponta quais são os problemas e as pessoas acabam não se surpreendendo quando o condomínio aumenta e ela fala, mas... Não sabe nem por quê. Exatamente, mas se tivesse ido na assembleia, saberia, até porque a assembleia, para discutir os assuntos, o síndico sempre tem que convocar obrigatoriamente. Então, se ele não convoca, já tem um vício nessa assembleia, mas é muito importante a participação de todos os condôminos na Assembleia, sem dúvida nenhuma. É porque a gente tem esse hábito de ficar reclamando, mas também na hora de fazer da maneira correta não é feito. Então, acho que o mais importante dessa nossa conversa são 3 coisas que eu quero destacar, me corrija se eu estiver errado. Respeito cabe em qualquer lugar. Exatamente. Você ter o limite, você mesmo criar o teu limite de não fazer com os outros o que você não quer que façam com você. Isso em todos os âmbitos, tanto barulho de cachorro, como salto alto, barulho dentro da casa, estacionamento, que é essa lambança mesmo. A gente sabe que em todos os lugares, principalmente nos condomínios de baixa renda, que não tem, porque tem alguns de alta renda, que já tem toda a demarcação de cada uma das vagas. E também de você ser participativo, porque reclamar é fácil. Mas na hora de arcar com essas consequências, ninguém quer. Isso é muito importante, exatamente, né, Thiago? Exatamente. Eu destacaria aí que seria o principal mesmo, a questão do bom senso.
Se nós não tivermos bom senso para morar em condomínio, a gente não vai conseguir dar certo lá. Porque lá são famílias diversas, costumes e culturas diversos, e nós teremos que se reunir num determinado local, diante de algumas regras, diante de algumas normas. A gente costuma dizer, a maioria são todos bônus que a gente tem em morar em condomínio. Só que a gente tem alguns ônus, e dentre esses ônus é o quê? Obedecer às regras dentro do condomínio, para que nós possamos ter aí uma convivência cada dia melhor. Olha, eu vou deixar os contatos do Dr. Tiago para você, se tiver alguma dúvida. Lá no site você tem várias informações, nataliodesouzaadvogados.com.br, está aqui na tela para você. E o e-mail, você também pode entrar em contato com ele, jurídico@nataliodesouzaadvogados.com.br. Doutor, muito obrigado, viu? Uma alegria te receber, volte sempre. Um grande prazer, uma grande honra.